Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a leitura do livro do profeta Zacarias. É um livro que tem 14 capítulos. Hoje a gente vai ler os capítulos 1, 2 e 3 deste livro. É importante também a gente olhar na nossa tabela cronológica a localização de Zacarias. Veja que ele é contemporâneo do profeta Ageu. Ele profetiza por volta do ano 520 a.C., a respeito de Judá, a respeito da reconstrução do templo, a respeito do arrependimento, e também ele vai falar sobre a futura vinda do Messias. Então ele está se dirigindo para o mesmo público a quem Ageu se dirigiu, como nós vimos na leitura anterior. O livro de Zacarias ele pode ser dividido em duas partes, basicamente, do capítulo 1 ao 8. A gente vê aqui diversas mensagens a respeito de Jerusalém, da reconstrução do templo, arrependimento dos pecados, restauração. E na segunda parte, do 9 ao 14, nós vemos uma ênfase maior na futura vinda do Salvador, do Senhor, que viria para nos salvar, o Messias. Então, vamos à leitura de Zacarias. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então, aqui, novamente, recuperando a memória deles sobre o pecado que os pais deles tinham cometido, ignorando as profecias. Então, eles são chamados a atenção aqui, né? A palavra de Deus é: convertam-se, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. A primeira visão de Zacarias, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Jerusalém e Sião,
e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão, os chifres e os ferreiros. Nessa primeira visão, a gente acabou de ver que é uma profecia a respeito do amor de Deus para com Jerusalém, Sião e seu povo. Versículo 18, segunda visão. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles fazem? O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Essa segunda visão diz respeito ao que Deus iria infringir contra as nações que odiaram seu próprio povo. Capítulo 2, terceira visão. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Seria talvez uma espécie de uma fita métrica. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, uma visão que mostra o propósito de Deus em tornar Jerusalém habitada, próspera, né? Com muita gente. Israel é exortado a voltar para Sião. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Provavelmente um chamado às pessoas que ainda estavam na Babilônia para vir para Jerusalém. Ou ainda, talvez, num sentido figurativo, para aqueles que lá estavam em Jerusalém, mas que ainda guardavam no coração resquícios da Babilônia, né? Talvez seja esse um chamado figurativo, né? Para que saiam da Babilônia no sentido espiritual, né? De saírem mentalmente, trazerem o coração para Deus. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá
como a sua porção na Terra Santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, essa terceira visão termina com a ênfase no fato de Deus anunciar que ele próprio vai habitar em Jerusalém, vai habitar no meio do seu povo. Capítulo 3, quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Lembrando que as duas principais autoridades em Jerusalém naqueles dias eram Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. A gente já leu sobre isso no livro do profeta Ageu. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha aqui uma referência clara ao Messias. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Bom, essa quarta visão, a respeito de um julgamento, tendo o sumo sacerdote Josué como réu, vamos dizer assim, ele é acusado por Satanás, ele está usando roupas sujas, porque é um sacerdote imperfeito, obviamente. Aqui provavelmente essa visão está indicando que Deus iria enviar alguém que cumpriria essa função de sacerdote, mas que não seria como Josué, nem como qualquer outro sacerdote, mas seria o que ele chama aqui de um renovo. Um anúncio aqui da vinda do Messias. Ok? Então, estes foram os 3 capítulos que nós lemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos iniciando este livro bíblico, o penúltimo da nossa jornada de leitura bíblica, e podemos contemplar aqui as palavras de mais um profeta que foi usado pelo Senhor para comunicar mensagens ao teu povo no passado. E ainda essas mensagens têm valor para nós no presente, porque revelam o teu amor, o teu propósito, revelam a Deus muito acerca de quem tu és,
e acerca das tuas obras. O Senhor foi misericordioso com o seu povo, o Senhor restaurou o seu povo no passado, mas até essa restauração de Jerusalém, de Sião, do teu povo sendo restabelecido na terra, prenunciava uma restauração final, que ainda está por vir, que já foi conquistada por Cristo Jesus, mas que será finalmente consumada com seu retorno. Nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura do profeta Zacarias e pedimos que continue a nos abençoar, continue a nos fortalecer, nos dar desejo, vontade, ânimo, para a gente poder ler tua palavra e obter dela o ensino, a instrução, a orientação para a nossa vida. Seja, Senhor, glorificado em tudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.